paz do Senhor, bom dia. Esta que vos fala é a irmã Elizabeth. Estamos aqui na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério São Bernardo do Campo, para lecionar hoje a lição 2 da nossa revista da Escola Dominical, A Igreja Eleita. Numa lição muito maravilhosa, que vai falar da sublimidade das bênçãos espirituais. E já começamos aqui com uma palavra muito interessante, a sublimidade. O que é sublimidade? É excelência, ultrapassa aquilo que é normal. Então, aquilo que é normal nós podemos ver na esfera humana, mas aquilo que é espiritual nós só conseguimos enxergar espiritualmente falando. Então, é disso que nós vamos tratar hoje, dessa questão tão maravilhosa das bênçãos espirituais que estão contidas em Cristo, que o apóstolo Paulo escreve agora aos irmãos de Éfeso. Então vamos lá, irmãos. Texto áureo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Efésios 1 e 3. A verdade prática nos diz assim: Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. Vamos então à leitura bíblica em classe. Efésios 1, 3, 4 e do 9 ao 14. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. E, tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Irmãos, vamos aqui então na introdução, que diz assim: nesta lição, vamos abordar a grandeza, a excelência e a perfeição do projeto divino para conceder bênçãos espirituais aos seus escolhidos. Desde a eternidade, aprove a Deus executar um plano de restauração e reconciliação com a humanidade caída. Por isso que, na carta, o apóstolo Paulo se mostra profundamente agradecido pela revelação do mistério que estivera oculto desde todos os tempos. Ele nos convida a louvar e a glorificar a Deus pela sua bondade e misericórdia para com todos os pecadores. Irmãos, vamos voltar um pouquinho aqui no texto áureo, que diz assim: bendito o Deus e Pai. Quem que é bendito? O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por que ele é bendito? O apóstolo Paulo está bem dizendo ele. Por que motivo? Por que razão? Ele diz logo abaixo: porque ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então, com que ele nos abençoou? Com algumas bênçãos? Não. Com todas as bênçãos nos lugares celestiais. Em quem? Em Cristo. Então, em Cristo nós podemos tomar posse dessas bênçãos que ele conquistou para nós na cruz do Calvário. Vamos então, irmãos, aí na vossa revista, é importante que os irmãos tenham a Bíblia em mãos e uma caneta para os irmãos fazer alguma anotação. E eu tenho um desafio para os irmãos depois, tá? Vamos então no primeiro tópico, a nova posição em Cristo. Está aparecendo para os irmãos aí
a nova posição em Cristo. Como que nós chegamos na casa do Senhor? Como foi o nosso encontro com Deus? Nós chegamos assim, tristes, cabisbaixos, desanimados, debaixo de condenação. E olha o que Ele fez conosco. Fez-nos cidadão dos céus. Esta é a nova posição em Cristo. O subtópico 1. A doxologia. Trata-se do quê, irmãos? Trata-se de um hino teológico de gratidão. Aqui o apóstolo Paulo está expressando em palavras a sua gratidão a Deus. Por quê, irmãos? Pelas bênçãos recebidas. Então nós vamos observar no versículo 6, versículo 12 e versículo 14, que tem uma gratidão muito grande aqui. Ele diz assim, ó, para quê? Para louvor da sua glória. Então isso é doxologia, irmãos. Exprime satisfação, alegria, engrandecimento, é algo que vem da alma. Nós podemos entender do apóstolo Paulo quando lemos a carta que ele escreveu a Éfeso. Esta carta que ele começa bendizendo o nome do Senhor. Então fala de um hino teológico de gratidão a Deus. Vamos agora para o subtópico 2, as bênçãos espirituais. Então o apóstolo Paulo começa dizendo que tem bênçãos espirituais para nós, e logo ele vai dizer mais abaixo quais são elas. Ele diz assim, olha, Deus nos elegeu para sermos santos. O que é eleger? Escolher. Deus nos escolheu para sermos santos. Predestinou-nos, ou seja, destinar por antecipação para sermos filhos. Nos fez também agradáveis para si. Remiu-nos por meio do sangue de Cristo. Acolheu-nos por sua vontade redentora. Revelou-nos a palavra da verdade. Selou-nos com o Espírito Santo da promessa. Garantiu a validade das promessas. Irmãos, é importante nós atentarmos para algo nesta manhã. As bênçãos para o povo do Antigo Testamento, as bênçãos para eles eram na esfera humana, era na esfera natural. A terra iria produzir, eles seriam abençoados, os seus animais seriam abençoados, as suas plantações, eles seriam excelentes entre todos os outros povos. E para nós é na esfera espiritual. Então, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós temos a tendência de imaginar que como era grandioso as coisas que Deus fazia para eles, mas porque nós podemos enxergar isso com os olhos naturais. Agora, quando nós vemos aqui para o Novo Testamento, ele vai nos mostrar uma esplendorosa riqueza, que com os olhos espirituais nós podemos entender que transcende as do Antigo Testamento. É por isso que o apóstolo Paulo está falando assim, olha, é em Cristo, é com os olhos espirituais, é no Espírito que nós vamos entender tais promessas que Deus nos fez. E no final, ele garantiu, ele nos selou com o Espírito Santo e ele garantiu a validade desta promessa. Irmãos, que coisa gloriosa. Vamos aqui agora ao subtópico 3, na sua lição, que é muito tentador, porque está maravilhosa essa lição. É bênção pura para as nossas vidas, mas os irmãos vão lendo e a gente vai fazendo algum comentário. Então acompanha comigo aí a nova condição. Os irmãos se lembram que eu falei que ia ter um desafio, né? E é aqui, na condição do pecador. Quando nós chegamos diante de Deus, os primeiros passos que a gente vem dando, a gente chegou como escravo. E agora nós somos livres. Gálatas 4:7 diz assim: já que não és mais servo, ou seja, escravo, né? Algumas versões vai dizer escravo. Assim que se já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Então, irmãos, nós éramos escravos, agora somos livres. Mas nós vivemos num período
em que liberdade pode ser compreendido de uma maneira um pouco equivocada. E eu te convido, o desafio que eu quero lançar para você é o seguinte, está aí na sua tela, Romanos 6, do 16 ao 18. Então eu quero que você tenha o cuidado, o capricho de ler Romanos 6, 16 ao 18, e nós montamos aqui agora um paradoxo. Porque o apóstolo Paulo está escrevendo que agora nós somos livres em Cristo, mas aos romanos nós vamos ver que aqui está escrito que agora nós somos servos daquele a quem nós obedecemos. Então existe um paradoxo, mas irmã, então nós somos livres ou não somos? É isso que eu quero te desafiar a fazer. Que liberdade é essa que existe para nós em Cristo Jesus? Nós fomos livres do pecado, nós fomos livres da condenação eterna. Mas agora lá aos romanos, nós vamos ver que nós somos submetidos à servidão a Cristo. E sabe por que isso, irmãos? Porque Cristo nos redimiu. Em Cristo nós temos a redenção. E para mim, irmãos, é um dos assuntos que mais me fascina na palavra de Deus, é a palavra redenção. Que coisa maravilhosa, e nós queríamos até ter tempo para explanar esse assunto aqui, porque é lindo demais, mas não temos esse tempo para fazê-lo. Mas, irmãos, procura aí, estuda e vê a que conclusão que você chega. Nós somos livres ou não? Eu prefiro dizer que nós somos os escravos da orelha furada. Então, para complementar esse estudo seu, você pode estar também lendo o Êxodo 21. Ai, como seria interessante nós podermos falar a respeito desses assuntos. Mas esse assunto fica para você se aprofundar e chegar a uma conclusão. Amém? Então vamos continuar aqui. Agora o tópico 2. Então, no tópico 1, nós já falamos a doxologia, as bênçãos espirituais e agora a nova condição do homem. Então, vamos para o tópico 2, uma vida cristocêntrica neste mundo. E o subtópico 1, a revelação do mistério. Irmãos, presta atenção na tela que vai aparecer para você aí agora. Nós temos 3 bonequinhos aqui. Um branquinho, um vermelho e um azul. Observa como eles estão se comportando nesta primeira tela. E atenta-te agora para a próxima, porque eles estão prestes a receber uma notícia. E a notícia é que, tá aí, ó. Vocês estão ricos. Vocês agora têm uma riqueza muito grande dispensada a vocês. Agora quero que você olhe para esta figura. O boneco vermelho, ele está saltando, está pulando de alegria. Tô rico, tô cheio da grana. O de azul está assim. Como quem que não tivesse acontecendo, como se não estivesse acontecendo nada. E o branquinho, observa para os irmãos verem. Ele está assim, o quê? Tem uma riqueza para mim? É minha? Estou indo buscar. E ele vai correndo, volta cheio da grana. E olha o que ele vai fazer. Olha que folga, fazendo compra. Tem espaço para a esposa também. Viu, irmãs? As irmãs vão fazer muita compra. Se receber uma fortuna como essa. E olha para os irmãos ver como ele se comporta. E onde eu quero chegar com isso? Nós acabamos de ler aqui, falando a respeito da revelação do mistério. E Colossenses 1:26 diz assim, ó. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos. Irmãos, você foi marcado para conhecer os mistérios de Deus. E o que tem a ver a ilustração dos bonecos que eu fiz? Atentem que
o vermelho, ele descobre que tem uma riqueza e ele pula para cima, mas ele não sai do lugar, o que não resolve nada. O segundo, ele fica lá, como quem que não tivesse acontecendo nada. Como se ele não tivesse ouvido essa boa nova, que eles haviam alcançado uma riqueza. Mas o branquinho, o que ele faz? Ele sai correndo e vai gastar. Irmãos, eu quero dizer para você que você foi marcado por Deus para conhecer essa riqueza que estão em Cristo Jesus para mim e para a tua vida. Nós somos marcados por Ele para conhecer. E alguém pode pensar assim, imagina que vai existir alguém que não vai desfrutar da sua riqueza? Talvez, na esfera humana, não. E a gente até conhece um caso. Ethel Green, uma norte-americana, era muito rica, milionária, e ela come mingau de aveia, frio, para não gastar gás. E o filho dela tem um problema no joelho, e ela espera recurso na rede pública, e o filho tem a perna amputada. Agora, que lástima, irmãos, termos uma riqueza e não aproveitar. Aí os irmãos vão falar, se fosse meu dinheiro, eu iria gastar assim, assim, assim. Cada um teria o que fazer com esse dinheiro. Agora, por que eu estou ilustrando todo este fato? É para mostrar que no reino espiritual tem aquelas pessoas que sabem da riqueza que tem, mas não desfruta, não aproveita. Pouco se importa com a riqueza que tem. Tem aqueles que não sabem que tem, e tem aqueles que têm, que sabem que tem e estão desfrutando dela. E nesta manhã eu acredito que eu e você estamos encaixados neste grupo de pessoas que sabem das riquezas que tem e está aproveitando. De que maneira que nós vamos aproveitar, irmãos? Podemos fazer como o apóstolo Paulo, agradecendo a Deus, entendendo qual é o nosso chamado, entendendo quais são as bênçãos espirituais que estão dispensadas para nós em Cristo. Então vamos aqui, irmãos, ao subtópico de número 2, do tópico 2, a plenitude dos tempos. O verso 10 vai dizer assim, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu, como as que estão na terra. Irmãos, e que plenitude dos tempos que é esta? Deus tem um plano traçado para a humanidade, Ele planeja, o seu Filho executa, o Espírito Santo garante. Então, que plenitude dos tempos? Plenitude significa completude, ou seja, o estado pleno. Então, chegou o momento em que Deus designou que os seus propósitos fossem cumpridos, e isso vai acontecer, porque foi Deus quem designou. Então, o que acontece? Qual que era esse plano de Deus? De fazer de novo, de tornar a unir a criação. E de tornar a unir a criação em quem? Em Cristo, o seu Filho. Então, quando Cristo morre na cruz do Calvário e ressuscita, nós podemos dizer que essa plenitude, ela dá-se início, porque ainda não está completa. Tem muita coisa ainda para acontecer. A Bíblia nos mostra que Cristo ainda tem muita coisa para fazer, que Deus ainda tem um trabalho, Ele está trabalhando para que todas as coisas venham a se submeter a Cristo e a sua autoridade, a fim de que, como nós vemos aqui, na revelação do mistério, essa revelação, Cristo sendo revelado para nós. Por quê? Porque Deus planejou e projetou que Cristo tivesse a preeminência, tivesse a primazia, que toda autoridade seja sujeita a Ele. E nós sabemos que isso por completo ainda não aconteceu. Quando Cristo morre e é ressurreto, dá-se início, porque agora em Cristo é formada uma nova raça, uma raça de redimidos, não como a raça de Adão, porque em Adão éramos um povo
todos nós estávamos unidos em Adão, mas agora Cristo, o último Adão, ele faz uma nova raça. Através dele descende uma nova raça, a raça dos redimidos. Ele é o primeiro na ressurreição dos mortos, o primeiro a ressuscitar glorificado. Então, em Cristo, a primazia é perfeita e é completa. Subtópico 3 do tópico 2, que diz: para o louvor da sua glória. Os crentes em Cristo são herdeiros da promessa e nós vivemos para a glória de Deus. Irmãos, aqui temos um ponto muito interessante que fala para a glória de Deus. Nós vivemos num mundo em que as pessoas estão buscando glória para si. E nós devemos glorificar, toda a honra tem que ser dada ao nosso Deus por aquilo que Ele é, por tudo que Ele tem nos dado, por tudo que Ele tem feito. Então nós devemos ter esta consciência que sem Ele nós nada podemos fazer. Se nós temos algo, se julgamos que temos algo, foi Ele que nos deu. Nós não temos capacidade por nós mesmos, mas o nosso Deus, Ele nos capacita para que nós louvemos a Ele, para que o louvor e a glória seja sempre dado a Ele. Vamos aqui agora, irmãos, ao tópico 3. O Espírito Santo, penhor da nossa herança. Eu vou ler o 1 e o 2, né, que já são os últimos tópicos. O selo e o penhor. O selo, irmãos, fala da marca do Espírito Santo. O selo vai falar de marca. Então, aqui para nós, o apóstolo Paulo está falando que o Espírito Santo, ele é o selo. Ou seja, irmãos, todos nós estamos marcados com o Espírito Santo da promessa. Onde nós recebemos o Espírito Santo? Onde esta marca acontece? Quando é que esta marca acontece? Quando nós aceitamos a Cristo, nós recebemos a marca da promessa. Irmãos, é como se um noivo, ele desse uma aliança de noivado, colocasse a aliança, que os irmãos estão vendo aí na sua tela, ó. Colocando a aliança no dedo da noiva, e nesta aliança está gravado o nome dele. E ele fala, olha, em tal tempo eu volto e a gente vai se casar. Aquilo é uma marca de que ele vai voltar para tomar a noiva em casamento. Então agora está acontecendo o noivado e vai acontecer o casamento. Irmãos, tem uma coisa interessante aqui que eu quero refletir com os irmãos a respeito da marca. Se a Bíblia diz, se o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios aqui, ele diz que nós temos a marca, que o Espírito Santo é o selo, que o Espírito Santo é o penhor. Por quê? Vivemos num mundo em que todos nós dizemos que conhecemos a Deus, em que temos o Espírito Santo de Deus. Por que então alguns que dizem que têm o Espírito Santo, quando nós olhamos para ele, parece que ele não tem a marca? Irmãos, a palavra de Deus também nos diz, além de nos dizer que o Espírito Santo é um selo e que o Espírito Santo está em nós e que nós temos esta marca, ela também nos diz que este Espírito Santo não pode ser entristecido. Ela também nos diz que este Espírito Santo não pode ser extinguido, não pode ser apagado. Imagina uma chama, um fogo, e alguém chega com um extintor e apaga. Acabou. Então, irmãos, é por isso que às vezes nós vemos muitos que dizem que tem Cristo, que tem o Espírito Santo de Deus, mas as atitudes não condizem. Porque muitas vezes o Espírito Santo já não tem mais lugar para habitar naquela vida. E, irmãos, não queremos ficar nem um minuto sem o Espírito Santo nas nossas vidas, sem esta marca. Sabe o que me faz lembrar? Do povo de Israel, no Egito, quando o Senhor fala, olha, faz a marca na sua porta,
passa sangue nos umbrais das portas, porque o anjo vem e vai matar todos os primogênitos. Irmãos, vamos analisar junto. Deus já sabia quem era o povo dele. Então, por que precisava colocar essa marca? Porque quando o anjo passasse, aquela marca está lá dizendo: este é meu. Este tem a mim na sua vida. Então, eu, você, nós, todos que estão me ouvindo nesta manhã, que nós tenhamos a marca do Espírito Santo nas nossas vidas, que foi colocado em nós quando nós aceitamos a Cristo. E vamos aqui então, irmãos, ao penhor. Irmãos, o que é o penhor? É a garantia. É a garantia de que Ele vem. É a garantia que Deus deu para nós. Como eu falei para os irmãos, está aqui a foto, a imagem está aí para os irmãos, da aliança no dedo. Então esse noivo está falando assim: olha, eu volto para te buscar. Isso daqui é uma aliança que eu faço com você, é uma marca que eu deixo, a minha marca que eu estou deixando aqui, e eu volto e vai haver casamento. Agora, uma pergunta para nós, irmãos. Por que Deus precisou nos dar esta garantia? Ele mesmo se garante, Ele é imutável. Esta garantia é para nós, irmãos. Esta garantia é para mim e para você. Quando as lutas vierem nas nossas portas, quando as lutas vierem nas nossas vidas, o Espírito Santo está em nós e às vezes a dúvida quer tomar conta do coração do cristão, do servo de Deus. Será que eu vou receber mesmo essas promessas? Será que essas promessas vão mesmo ser realizadas? Então, o que vai acontecer? O que vai suceder? Você vai ter o Espírito Santo, que Ele é a garantia de que Cristo está em você, que Ele é a garantia de que nós somos selados, estamos marcados já, estamos garantidos pelo Espírito Santo de Deus, que todas estas promessas aqui, que o apóstolo Paulo tem deixado para nós. Irmãos, vamos à conclusão? Nessa porção da Epístola aos Efésios, o plano divino revelado resulta na reconciliação do ser humano com Deus por meio de Cristo e na restauração de todas as coisas visíveis e invisíveis. Ambos os propósitos devem redundar em louvor e glória ao Deus eterno. Na plenitude dos tempos, todo o desígnio divino estará plenamente executado. Que o Senhor possa nos abençoar para nós continuarmos nesta firmeza, nesta força. E não se esqueça, irmãos, Deus planejou a tua salvação. Jesus executou. E o Espírito Santo tem confirmado e é a garantia de que Ele vem, de que estas promessas estão preparadas para mim e para você. Estamos certos disso. Que o Senhor possa continuar abençoando a vida de cada um dos irmãos. Uma satisfação imensa nós podermos estar aqui esses minutos com os irmãos falando da palavra de Deus. É muito resumida, né? O nosso tempo, resumidamente, mas eu quero acreditar que os irmãos nesta manhã estão sendo abençoados por esta palavra. E fica aqui também os meus agradecimentos, primeiramente a Deus, a todos que têm se empenhado, né, para esta obra. Um abraço às minhas alunas da Coab 2, saudades, saudade de todos. Mas graças a Deus o Senhor tem preparado esta ferramenta, que Deus possa continuar abençoando cada um dos irmãos. Muito obrigada pela vossa atenção, que os irmãos têm dado, não só a mim, mas a palavra do Senhor. E não esqueça do nosso desafio. Vamos nos aprofundar no conhecimento da palavra do Senhor, porque tem muita bênção escondida na palavra de Deus, para aqueles que ainda não a procuraram, né? Porque quem já procurou já encontrou. Que Deus continue abençoando os irmãos. Amém.